Castelo de Glamis. Há lugares no mundo que parecem ter sido construídos sobre as próprias sombras do tempo. Lugares onde o vento sussurra nomes esquecidos, onde o passado não se foi, apenas adormece, esperando ser lembrado. O Castelo de Glamis, na Escócia, é um desses lugares. Erguido entre colinas enevoadas e bosques antigos, ele guarda séculos de história e de silêncio. Mas dentro desse silêncio, há algo mais. Algo que vive, que respira e que observa. Quando eu era criança, passei um verão inesquecível em Pitlochry, uma pequena cidade no coração da Escócia. Lembro-me da neblina da manhã, das montanhas azuladas e da sensação constante de que algo misterioso espreitava entre as árvores. Foi nesse verão, em 1985, que visitei o Castelo de Glamis pela primeira vez. Eu não sabia então que aquele passeio turístico me marcaria para sempre. Glamis não era apenas bonito, era imponente. As torres altas, os muros cobertos de era e a longa estrada que levava até o portão principal pareciam saídos de um conto de fadas. Mas havia algo diferente ali. Uma espécie de peso no ar. Uma sensação que se infiltrava nos ossos, como se cada pedra do castelo guardasse memórias que preferiam não ser lembradas. O guia que nos recebeu falava com o entusiasmo de quem conhece cada segredo das muralhas. Ele começou contando a história oficial, e, acredite, mesmo sem as lendas, ela já é fascinante. O Castelo de Glamis ergue-se no antigo condado de Angus, no leste da Escócia. Acredita-se que o local tenha sido habitado desde tempos pré-históricos, mas as primeiras fortificações datam do século XI. Foi no século XIV, porém, que o castelo começou a tomar forma, quando Sir John Lyon recebeu as terras das mãos do rei Roberto II. Assim nasceu uma linhagem poderosa, os Lyon, mais tarde conhecidos como os Condados de Strathmore. Os Lyon eram uma família de origem anglo-normanda, chegada à Escócia após a conquista normanda da Inglaterra. E como acontece com muitas famílias nobres escocesas, a história deles se mistura com as do próprio país. Alianças com reis, casamentos reais, guerras, segredos e traições. Mas a história de Glamis não ficou apenas na genealogia. Ela se entrelaçou para sempre com a família real britânica, pois foi lá que nasceu Elizabeth Bowes Lyon, a rainha-mãe, mãe da falecida rainha Elizabeth II. Durante séculos, o castelo passou por inúmeras transformações. O que começou como uma fortaleza medieval evoluiu para uma residência senhorial grandiosa, concluída em sua forma atual no século XVIII. De fora, ele é um exemplo perfeito da arquitetura escocesa, elegante, imenso, quase teatral. Mas dentro é onde o tempo se curva e o passado ganha vida. O guia dizia que, mesmo com toda a realeza e prestígio, ninguém entra em Glamis sem sentir algo estranho, e que essa sensação, aquela impressão de estar sendo observado, tem motivo. Há quem diga que o castelo é o mais assombrado da Escócia, e se há um país onde histórias de fantasmas não faltam, é a Escócia. Ainda assim, Glamis se destaca. Talvez por causa de seus corredores intermináveis, das portas que levam a lugar nenhum, ou das janelas que não pertencem a nenhum cômodo conhecido. Dizem que o próprio William Shakespeare ouviu falar das histórias de Glamis ao escrever Macbeth. A peça fala de ambição, sangue e profecias, mas também de um castelo amaldiçoado. E muitos acreditam que o autor se inspirou justamente aqui, onde, segundo a tradição, o rei Duncan teria sido assassinado. O guia nos levou até um cômodo antigo, com piso de pedra fria e teto baixo. Era o quarto do rei Malcolm, explicou ele. Ali, séculos atrás, teria ocorrido um assassinato, o de um rei traído, morto durante o sono, e conforme a lenda, o sangue derramado jamais pôde ser limpo. Contam que os criados tentaram lavar o chão inúmeras vezes, mas a mancha sempre voltava, como se o próprio castelo se recusasse a esquecê-la. Por fim, cobriram o piso com tábuas, selando para sempre o vestígio do crime. Mas dizem que,
Durante as noites mais frias, é possível ouvir passos vindos dali. Passos que param bem atrás de quem ousa se aproximar. Glamis, no entanto, guarda mais do que fantasmas de reis. Há histórias de salas escondidas, passagens secretas e lugares que não existem nos mapas oficiais do castelo. Ninguém sabe quantas são. Alguns dizem que há uma, outros, uma dúzia. Durante a era vitoriana, os visitantes ficaram obcecados por descobrir essas salas misteriosas. Conta-se que, em certos jantares, os convidados deixavam toalhas penduradas nas janelas de seus quartos e saíam ao jardim para contar quantas janelas ficavam sem toalhas, sinal de quartos que não deveriam existir. Em uma dessas ocasiões, segundo o guia, 12 janelas não correspondiam a nenhum cômodo conhecido. Naquela hora, lembro-me de ter sentido um arrepio. 12 janelas, 12 sombras. E quem sabe, 12 segredos escondidos nas paredes de pedra. Mas nenhuma dessas histórias se compara àquela que faz o sangue gelar até dos mais céticos. A lenda da sala proibida, o coração sombrio do castelo de Glamis. Uma história que atravessou séculos, contada em voz baixa, quase sempre perto do fogo, quando o vento sopra forte do lado de fora. Tudo teria começado durante uma antiga rivalidade entre clãs. Os Lyon, donos de Glamis, e os Lindsay, seus inimigos. Era uma época em que a honra valia mais que a vida e as ofensas se pagavam com sangue. Numa noite de inverno, diz a lenda, um pequeno grupo de homens do clã Lindsay fugia de uma batalha perdida. A neve caía pesada e o frio ameaçava congelar até os ossos. Exaustos, eles chegaram aos portões de Glamis, pedindo abrigo. O conde, conhecendo seus inimigos, teria prometido refúgio, calor e comida. Mas o que veio depois se tornaria uma das histórias mais macabras da Escócia. O conde recebeu os fugitivos do clã Lindsay com aparente bondade. Mandou que acendessem as lareiras, serviu vinho e carne quente e os convidou a passar a noite dentro dos muros seguros do castelo. Cansados e famintos, os homens aceitaram, mas a hospitalidade naquela noite era apenas uma máscara. Quando os Lindsays adormeceram, o conde deu ordens para trancá-los em um dos cômodos mais antigos e isolados da fortaleza. Um quarto de pedra, sem janelas, cujas paredes pareciam fechar-se sobre quem ousasse ficar muito tempo ali. A porta foi selada e nunca mais aberta. Dizem que durante dias, gritos e pancadas ecoaram pelo castelo. Os criados imploravam para libertá-los, mas o conde, tomado pelo ódio, ignorava. E com o tempo o som foi diminuindo, até restar apenas o silêncio. Silêncio e um segredo que jamais seria esquecido. Os séculos passaram e o castelo foi herdado, reformado, modernizado. Mas aquela parte, aquela ala antiga, continuava evitada por todos. Diziam que nas noites de tempestade era possível ouvir ruídos vindo das paredes. Gemidos, batidas, murmúrios. Como se o castelo por si só lembrasse de um crime que o tempo não conseguiu apagar. Cerca de 150 anos atrás, um dos condes, cansado das histórias, resolveu descobrir a verdade por conta própria. Chamou alguns criados de confiança e, em uma noite fria, decidiu seguir o som que parecia ecoar pelos corredores. Armados apenas com lanternas e coragem, eles caminharam por longos minutos, até chegarem a uma parte esquecida do castelo. Ali, atrás de tapeçarias antigas e portas que rangiam como se estivessem vivas, encontraram algo. Uma parede de pedra levemente diferente das outras, com uma marca quase invisível. O conde ordenou que a empurrassem. Depois de algum esforço, uma porta se revelou. Uma porta de madeira tão antiga que parecia ter crescido junto da parede. Com mãos trêmulas, ele girou a chave. O som do ferro arranhando o interior ecoou pelo corredor como um grito. A porta se abriu alguns centímetros. Um ar gelado escapou de dentro, carregado de um odor doce e pesado. O cheiro do que nunca deveria ter sido despertado. O conde olhou para dentro. E o que viu, ninguém jamais soube. Apenas se conta que ele empalideceu,
Recuou 2 passos e desmaiou nos braços dos criados. A porta foi fechada às pressas e selada novamente. No dia seguinte, os homens que o acompanharam juraram nunca falar do que viram. E o conde, que viveria muitos anos depois, jamais tocou no assunto. Aquele quarto foi então emparedado, escondido para sempre nas entranhas do castelo. Com o passar das décadas, as histórias se multiplicaram. Alguns diziam que a sala guardava os restos dos Lindsays. Outros acreditavam que ali nascera um herdeiro amaldiçoado, uma criança deformada, escondida do mundo e mantida viva nas sombras. Há quem jure que o próprio castelo tenta proteger esse segredo, fechando portas sozinhas, apagando luzes, confundindo caminhos. No final do século XIX, uma visitante chamada Miss McGinty escreveu sobre sua experiência em Glamis. Era fim de outono, e uma nevasca terrível caía sobre Angus. Ela descreveu o castelo como um gigante adormecido, cercado de gelo e silêncio. Durante a noite, ao caminhar por um corredor mal iluminado, Miss McGinty ouviu o som de passos atrás dela, lentos, arrastados. Virou-se. Nada. Apenas o ar frio e a chama trêmula de sua vela. Mas os passos continuaram, e por um instante ela jurou ter visto a sombra de um homem alto, imóvel, parado no fim do corredor. O olhar fixo, sem rosto, sem forma, como se fosse feito de escuridão pura. E Glamis, desde então, nunca perdeu sua reputação. Visitantes, funcionários, turistas, todos têm algo a contar. Há quem veja luzes piscando em janelas fechadas há séculos. Há quem ouça vozes quando o vento sopra do norte. Alguns sentem uma presença perto da escadaria principal, como se algo, ou alguém, observasse cada passo. Mas talvez o mais intrigante não seja o que as pessoas veem, e sim o que elas não conseguem explicar. Porque quando o castelo se fecha à noite e o último visitante vai embora, há momentos em que se ouve um som baixo, distante, como o arrastar de uma cadeira, o estalar de madeira antiga, ou talvez, apenas talvez, o som de alguém batendo em uma parede, de dentro. Mesmo com todas essas histórias, o castelo de Glamis é hoje uma das joias da Escócia. Aberto ao público, ele recebe milhares de visitantes por ano, que caminham por seus jardins e salões sem imaginar quantos olhos invisíveis os acompanham. As famílias posam para fotos sorridentes, os guias contam histórias com bom humor, mas há momentos em que o riso se cala e o silêncio volta a reinar. E é nesse silêncio que o castelo revela seu verdadeiro poder, o de fazer quem o visita sentir o peso do tempo. Porque Glamis não é apenas uma construção de pedra, é uma memória viva, e talvez uma prisão para tudo aquilo que não conseguiu descansar. Muitos historiadores tentam separar os fatos das lendas, mas em Glamis essa linha é quase impossível de traçar. Cada geração acrescentou algo às histórias. O rei assassinado, as salas secretas, os convidados amaldiçoados, o quarto emparedado. O castelo tornou-se um espelho das próprias sombras da humanidade. Um reflexo das nossas culpas, dos nossos medos e da nossa necessidade de esconder o que não podemos aceitar. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, o castelo de Glamis continua vivo. Porque algumas histórias não morrem, elas apenas esperam. Esperam por alguém disposto a ouvi-las outra vez. Se um dia você for à Escócia e decidir visitar Glamis, vá. Caminhe por seus jardins, admire sua beleza. Mas quando o sol começar a se pôr e as sombras se alongarem sobre a grama, pare por um instante e ouça. Talvez o vento traga sussurros antigos. Talvez uma janela bata sozinha. Ou, quem sabe, você sinta um leve toque no ombro. Frio, mas curioso. Como se o próprio castelo quisesse saber quem ousou despertar suas histórias novamente. Porque o tempo passa. Os reis morrem. Mas Glamis permanece. E dentro de suas muralhas, o passado nunca dorme por completo. E assim termina mais um mergulho nas profundezas do inexplicável aqui, no News Web Doc,
onde o passado sussurra e a verdade se esconde entre sombras. Se você sentiu o arrepio, se a curiosidade falou mais alto, já sabe. Aqui é o seu refúgio para mistérios que o tempo tenta enterrar, mas que a gente desenterra com gosto. Não esquece de deixar aquele like sombrio, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina. E a gente não quer que você perca. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que não tem medo do escuro, ou com quem você quer testar se encara um bom susto. E se você já teve uma experiência que desafia a razão, não fique calado. Comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua história não vira nossa próxima investigação. Até lá, fique esperto, porque aqui no News Web Doc o desconhecido está sempre à espreita. E você? Você está pronto para encarar? Nos vemos na próxima sombra.